por favor, né? Às vezes eu erro a hora aqui e a turma se apressa nas panelas, né? Então, 10 da manhã, mais 11 minutos, 17 graus a temperatura. Entramos no quadro Saúde e Bem-Estar para a doutora Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, Vivere Clínica de Oncologia, Personário Beleza e Longevidade, fonoaudióloga Josiane Mesquita, atende na Clínica de Lourdes, médica oftalmologista Mária Angular Tauas, Dr. Rodrigo Rei Farina é referência em coloproctologia e ateliê Anita Letícia, aluguel, criação e confecção de vestidos de festa. Muito se falou e ainda se fala aqui na cidade e na região de um caso de meningite, um mais grave em Bento e outro, né, numa proporção de gravidade menor aqui em Veranópolis. Para isso, a gente convidou para um bate-papo a responsável pela vigilância epidemiológica de Veranópolis, a Andiara Lovison. Obrigado pela presença, Andiara, bom dia. Bom dia, Marco, bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. Mais uma vez agradecemos o espaço, sempre importante para trazermos assuntos de tamanha relevância, né, para a nossa comunidade, esclarecendo e informando sobre esse tema, né, sobre essa doença, meningite, que preocupa, né, que preocupa muito os pais, principalmente. Por que a palavra meningite ela causa um arrepio, principalmente nos pais? Se bem que não é só criança que pode pegar meningite, né? Não. Mas os pais, assim, qualquer meningite dá um... Exatamente. Os pais entram em pânico. A meningite é uma doença que a gente considera uma doença invasiva, né, Marco? Que é quando uma bactéria, um vírus ou um fungo, por algum motivo, consegue atingir as meninges, né, do nosso sistema nervoso central, do cérebro, e a bactéria, então, se multiplica nesse local, provocando uma inflamação, né, e de certa forma, o líquor que é produzido ali, ele circula, né, através da medula óssea, e essa bactéria também, né, circula junto com o líquor, e aí nós podemos ter óbito em alguns casos mais graves. Então, a gente tem, por exemplo, a meningite pela Neisseria meningitis, que ela pode levar em até 20%, né, dos casos leva a óbito. E além do óbito, a gente tem importantes sequelas que podem acometer, então, as crianças ou os adolescentes, enfim, ou os idosos acometidos pela doença. Então, o medo, né, da gravidade da doença, o medo do óbito e da sequela, né? É claro que nem todos os casos podem evoluir mal, mas realmente é uma doença muito grave, né? É uma doença muito grave. É claro que nós temos vários tipos, nós temos vários agentes causadores. Então, a gente pode ter a meningite fúngica, a meningite viral e a meningite bacteriana, que essa é a mais tinhosa, que, né? no caso, são, então, as situações, né, que nós temos recentemente aqui em Veranópolis e em Bento Gonçalves, que ainda está em investigação. O caso de Bento ainda não está fechado, né, Marco? E claro, apavora sim, porque, né, quando se trata que de uma veio doença antes, o caso de tão grave. Veranópolis ou o caso de Bento? Vamos... O caso de Veranópolis, alguns dias antes, a gente teve o diagnóstico, né? Porque daí as desse pessoas caso. associaram. Veranópolis tem um caso de meningite. Aí morreu uma criança em Bento. Morreu a criança Isso. em Bento, né? Sim, a criança de Bento foi a Aí óbito. já deu pavor, já deu pânico. Isso. Então, na verdade, esses dois casos foram coincidentes, eles não têm relação, né? Tanto que o nosso caso de Veranópolis, o bebê, nós já identificamos a bactéria, só não sabemos ainda o sorogrupo que ela, né, a qual ela pertence, que é uma identificação mais específica, digamos assim, né, que daí vai para o Rio de Janeiro. É um processo que demora um pouco mais, né, um resultado que demora um pouco mais para vir, mas aqui de Veranópolis a gente já conseguiu identificar que foi uma meningite pneumocócica, ou seja, pela bactéria Streptococcus pneumoniae, né, ou pneumococo. Então, são nomes difíceis. Mas é pneumonia. Né?
Mas alguma é coisa a uma ver? bactéria que pode provocar pneumonia, pode provocar otite, sinusite e meningite, né? E Ah, que a gente que faz. coisinha terrível, hein? Exatamente. E que a gente tem, então, né, já linkando, Marco, né, que certamente é a dúvida de muitos pais, enfim, que nós temos vacina, né? Nós temos vacina que previne, que é a pneumo, né, a vacina pneumocócica. Porém, nós temos em torno de 90 tipos, né, sorotipos de pneumococo circulando. A vacina do SUS, ela a gente chama de pneumo 10, porque ela protege contra 10 sorotipos, né? A gente ainda fica com uma lacuna de possíveis Não é tipos a de perfeita, mas ajuda. pneumococo. Ajuda muito na época que ela foi introduzida no SUS, né? Ela foi desenvolvida com os 10 principais tipos de pneumococo que circulavam e que causavam infecção, né? Consequentemente, com a ampliação da vacinação e tudo mais, esses 10 sorotipos estão controlados. Contudo, isso faz parte da evolução natural, né, das bactérias. Outros tipos acabaram vindo, então, para substituir, uma vez que essas 10 estavam controladas. Né? Então, agora, a nossa ansiedade é saber qual desses, né, sorotipos, possivelmente outros que não No estão na caso dessa vacina. criança aqui de Veranópolis. Isso. Chamou de bebê, né? É um Isso, bebezinho? é um bebê de 11 meses, então realmente essa bactéria, Marco, ela é uma bactéria que as pessoas podem ser portadoras, né? Ter ah, na minha garganta, nariz, né? Então as pessoas podem ser portadoras, porém em estado de saúde normal essa bactéria não desenvolve doença, não causa doença, né? Porém as crianças pequenas, elas já têm um sistema imunológico ainda imaturo, né? Mais frágil, né? Associado, mais frágil, associado a infecções recorrentes, né? No inverno, frequenta a escola, então tudo isso faz com que elas fiquem imunossuprimidas e suscetíveis, né, a esse tipo de situação. Andiara, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa vacina pneumo, A vacina que nós temos no SUS é a pneumocócica 10. ela é aplicada assim a pedido? Ela é obrigatória? Ela é obrigatória, Ah, ela está. essa criança, no caso, aí foi vacinada. Sim, essa criança estava vacinada, né? A nossa vacina do SUS, ela é feita em 2 doses, então aos 3 meses, aos 5 meses e aos 12 meses, um aninho, a gente faz mais um reforço. Esse é o Isso é esquema obrigatório. habitual obrigatório. Na rede privada existem outras, né, mais completas. Então, a pneumocócica 13, a pneumocócica 15, né? E em breve será lançada a pneumocócica 20. No SUS, a gente tem a pneumocócica 13 para alguns casos especiais, que daí nós temos que encaminhar um pedido, mas que não é para a população em geral, né? Porém, nós esperamos ansiosamente que o Ministério da Saúde, dentro de pouco tempo, substitua essa pneumocócica 10, que a gente Por aplica, uma mais por abrangente. uma mais completa, né? A gente espera que venha aí a 13, que ela, então, apresenta 3 sorotipos a mais do que essa que nós temos, né? Completando, então, a informação sobre a nossa criança, o diagnóstico foi rapidamente feito aqui no município, iniciado o O que tem tratamento. sinal? O que tem de sintoma? Então, essa criança apresentava febre, né? Ela utilizava, né? Havia já utilizado outros antibióticos por outras questões respiratórias anteriormente, mas a febre não cessava, né? E nos dias ali antecedentes ao diagnóstico, ela começou então a apresentar alguns sintomas diferentes, ficar mais sonolenta, né? Menos responsiva. Começou a apresentar rigidez na nuca, então isso já era um sinal
Em alguns testes, né, específicos para meningite, testes físicos, foi positivo, né, aqui no nosso hospital. Então, a pediatra suspeitou de uma possível meningite, foi feita coleta de líquor e realmente confirmou. Já se iniciou a medicação, antibiótico, foi transferido então para Bento, né? E hoje esse bebê está bem, né? E inclusive com previsão de alta hoje. Então, previsão de alta hoje. Isso, Então, previsão de alta, então isso foi evoluiu, respondeu muito bem. 2 semanas. 2 semanas. Isso, 2 semanas de tratamento. Exames muito bem, né? A princípio, Um caso, mas que as pessoas, principalmente quem tem criança pequena, entrou em pânico. Né? Exatamente. Daí tudo pode ser meningite. A febre que não passa pode ser meningite. Aí as pessoas se atentam mais a isso. Né? Exatamente. E aí, Os pais, né? aí se retorna de novo a importância da vacinação, né? A importância da prevenção. Nós fizemos uma ação junto à escola, verificamos as carteirinhas das crianças que frequentam. Os pais, talvez, que têm filhos lá, podem dizer, não, mas ninguém me pediu a carteirinha. Hoje nós temos, então, sistemas informatizados, onde os dados estão aí. Então, a gente não precisa necessariamente, né, para verificar a situação vacinal de uma criança, ter a caderneta física em mãos. A gente consegue acessar lança no sistema, pelo né? sistema. Então, tem o número do SUS, né? Isso, no ESUS, que é o nosso sistema utilizado, né, preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente consegue, a partir desse sistema, verificar as crianças que estão em dia, que estão em atraso. Fizemos contato com alguns pais para procurarem os serviços de saúde, para botarem a vacina em dia. Uma espécie de busca ativa. Isso aí. A gente vem trabalhando muito com isso e quero aproveitar também, Marco, para dizer o seguinte, né? Os pais, quando tem os filhos bebês, normalmente nos primeiros meses de vida eles são muito controlam mais a questão da vacinação. Então, procuram as unidades de saúde com uma certa frequência. Porém, chegando nos 12 meses, né, eles começam a pensar, não, essas vacinas eu tenho que fazer com 1 ano. Então, eu tenho um tempo para fazer, né? Eu não preciso ir logo fazer essa vacina. Então, alguns procuram, né, o sistema de saúde com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então, a gente percebe que começa a haver um relaxamento nessa observação da carteirinha. E eu quero aqui chamar a atenção para que isso não aconteça. Né? Quanto antes os pais fizerem as vacinas, antes os filhos estarão protegidos. Se não 100%, mas estarão parcialmente protegidos. Então, por exemplo, completou 1 ano, né? Procurem a unidade de saúde já para fazer a vacina. Ah, mas o meu filho está sempre doentinho. O filho doente, de certa forma, e a gente pode até exemplificar com o caso, né? Ele acaba tendo uma imunidade mais suscetível ainda para, né, outras doenças mais graves. Então, assim, bom, qual é o tipo de doença que a criança tem que impede uma vacina? Hoje, né, a gente sabe que para não vacinarmos, a gente tem muito poucas restrições. Né? Então, busquem os postos, né, esclareçam a situação e não atrasem a vacina. Eu posso ir lá hoje que tem vacina? Sim, nós não estamos com falta de nenhuma vacina do calendário básico, né? Todas estão disponíveis. Aliás, eu vou usar uma expressão aqui, né? De saúde. Vocês estão pegando a laço a turma para vacinar, né? A gente está chamando, abrindo. Gente, vamos vacinar. Só Sim, falta sair na rua gritando tanto, aí né, que vacina, Marco? vacina, né? A gente vem fazendo muitas ações em escolas, em diversos locais, em horários estendidos, em sábados, né? Tem valido a pena? Sim, nós temos tido... Quinta? Hoje é quinta, né? Hoje não tem um horário adicional? Hoje nós temos... Hoje é dia... Hoje é dia 20. 20. Nós tivemos ontem, Marco. Ontem.
Ontem nós tivemos um horário estendido. Eu sei que tem um dia por semana que vocês estão com horário estendido. Nós temos agora os próximos, né? Dia 25 de junho no Medianeira, e no São Francisco, e dia 26 de junho no Santo Antônio. São 25 e 26, fica até 25 e 7 da 26 noite, até né? às 7 da noite. Qualquer um do povo, diriam alguns, pode ir lá se vacinar. Para a vacina, sim. A gente tem aberto essa possibilidade. E nós estamos com previsão também de fazer, dia 29 de junho, agora, no sábado, uma ação também de vacinação no posto central, no sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, mais um sábado, né, com um horário adicional para as pessoas buscarem, então, o posto de saúde central, nesse caso do sábado, para colocar as vacinas em dia, tanto de rotina quanto a vacina da gripe. Eu queria aproveitar, então, só para também falar um pouquinho desse caso de Bento, Marco. Não sei se temos ainda um tempo. Não, vamos lá. Porque é importante os pais saberem, né? Isso, a suspeita, então, dessa criança de Bento que foi a óbito, então, é que seja por uma bactéria, né, diferente dessa criança de Veranópolis, no qual a vacina que protege são as meningocócicas, que é a meningo C, a meningo B, e a meningo ACWY, que é uma vacina conjugada, né? Essa bactéria que possivelmente seja, né? Nós estamos falando possivelmente porque a gente não tem a confirmação Supondo, né? do quadro e também não sei se teremos, né? Porque a criança já chegou muito ruim no hospital e me parece que eles não conseguiram coletar amostras importantes que deveria ter sido coletado para ter a certeza, né, da bactéria. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas foi um quadro que evoluiu muito rápido, né? Em horas a criança foi a óbito. Então, por isso se suspeita de ser o meningococo, né? Que então nós temos a vacina meningocócica. Então, nós temos no SUS a meningo C, né, que a gente faz. É uma vacina só? Ou tem tudo ali dentro ou tem que ser várias furadinhas ali? Então, nós temos uma que é monovalente, que é a meningocócica C, que tem um sorotipo só, e nós temos a ACWY, que daí ela apresenta na sua composição 4 sorotipos numa única vacina. Então, é uma única picada, né? No SUS, nós temos essa vacina sendo ofertada dos 11 aos 14 anos, né? Mas por que tão tarde, né? Por que não vacinar mais cedo com essa vacina mais completa no SUS? De fato, seria o indicado. Porém, essa bactéria meningococo, Marco, ela é predominantemente, a gente encontra ela, né, nas pessoas, nos adolescentes e nos adultos jovens. Então, entre 11 e 14 anos, se entende que seja o grupo onde essa bactéria ela faz parte da microbiota, que a gente chama que são uma faixa etária portadora dessa bactéria. Essa de criança ali, do bebê, é pneumocócica. Pneumocócica. A meningocócica A C. meningocócica C é dos 11 aos 14 anos. Também a C a gente faz nos bebês, Tá. que é nos 3 meses, nos 5 meses e no reforço de 1 ano. E a ACWY, que é aquela mais completa, a gente faz nos 11 a 14 anos. Tá. Então, são fases em que o SUS disponibiliza a vacina. Isso. Tá. E na verdade, ofertada nessa faixa etária, porque qual é a ideia? Ter uma proteção individual da meningite, né, nessa faixa etária dos 11 aos 14, que são grupos bem suscetíveis, mas também proporcionar uma proteção indireta. Porque essa vacina, ela elimina essa bactéria das vias respiratórias dos possíveis portadores. Então, o Marco pode ser portador do meningococo, mas ele é uma pessoa saudável, né, rígida, e não vai desenvolver a doença. Porém, você, no contato com alguma criança que talvez não esteja
com a imunidade tão boa, vai transmitir e essa criança vai adoecer. Então, essa é a ideia da proteção indireta. Se você, Marco, portador desse meningococo, fizer a vacina, né? Aham. Você vai eliminar essa bactéria das suas vias aéreas e, consequentemente, você não vai transmitir para outras pessoas mais E eu suscetíveis. posso fazer hoje essa vacina? Ou eu tenho que ver lá no meu ESUS? Lá se eu já Exatamente. Então, na rede privada, né, existem vacinas, existe a CWY e aí tem a sua faixa etária indicada. Porém, no SUS, não, a faixa etária preconizada De 11 é a de 14. 11 a 14, porque se sabe que é uma faixa etária onde os adolescentes, né, eles têm uma maior colonização, né, dessa bactéria nas suas vias aéreas. Olha aqui, ó. Eu tive meningite com 37 anos. Um ouvinte colocou aqui. Só de ouvir o nome meningite me arrepio. Sim. 37 anos. Então, não é só coisa de bebezinho. Não é essa coisa de bebê. O que a gente fala assim, que tem grupos que a gente sabe que tem uma facilidade, uma predisposição, né? Que são as crianças, que são as pessoas imunocomprometidas, que são os idosos. Porém, né? Porém, os adultos também, por algum motivo, podem Pode ser bacteriana, evoluir. pode ser viral, bacteriana. Ó, tem que ter a saúde de leão, como dizem, saúde de ferro. Exatamente. Para evitar que esses vírus, bactérias, viral, Consigam bacteriana acessar e fúngica, E fúngica. por fungos. Consigam acessar, né? Então, o nosso, como a dizem nossa alguns corrente médicos, os circulatória, soldados de defesa do organismo têm que estarem apostos, ativos, né? apostos. A meningite é uma doença imprevisível, como a gente falou no início, né? Se conhece sobre alguns grupos que são de risco, temos algumas vacinas, né? Então, temos opções de prevenção. Então, a gente traz aqui mais uma vez esse apelo, esse chamado. Vacinem os adolescentes, a gente percebe que acabam esquecendo que ainda tem vacina por E fazer. ficam dando nó nos pais, né? Ah, não vou Ficam amanhã. protelando, porque não existe aquela aquela rigidez no controle da carteirinha, como a gente faz quando bebês que vai no pediatra, que o pediatra fala, né? Tudo mais. Então, na adolescência, as coisas ficam talvez mais esquecidas. E a gente quer aqui chamar, então, essa galera, porque além da proteção individual, a gente está promovendo uma proteção indireta para todas as outras pessoas. Só para nós fecharmos aqui, Andiara Luvison, da Vigilância Epidemiológica, hepatite B está disponível no posto? A vacina hepatite B está disponível no posto? Sim, nós temos hepatite B disponível. Declei, pode passar lá então, em qualquer posto. Todos os postos têm, então hoje a hepatite B faz parte do calendário nacional do adulto, né? Então todos os adultos todos devem ter um esquema de hepatite B, né? Que são 3 doses. Então quem não tem ou não tem registro, né? Ou perdeu e não sabe, perdeu as carteirinhas e não sabe se recebeu, procure o posto, a gente olha, a gente tenta encontrar algum registro e caso não tenha, a gente faz a vacina. Covid, alguma coisa? Sim, Covid nós temos disponível. Não, eu digo Covid e meningite são coisas... totalmente diferentes. É água Não, e azeite. Não. Nesse caso, nós não temos relação Tá bom, seu com... Ivo. Mesmo dose de reforço? Hepatite B? Tem dose de reforço? Não, o esquema de hepatite B são 3 doses. Tá? Então, a pessoa precisa olhar se tem 3 doses na carteirinha. Se tem, para nós está considerado vacinado. Tem algumas pessoas que dosam, que fazem um exame que a gente chama de anti-HBS, né? E que se avalia a titulação. Então, conforme o resultado, alguns médicos indicam fazer reforço. Né? Nós, no mas SUS... daí vem por prescrição médica, né? Mas no SUS nós não temos essa possibilidade, a não ser para grupos muito específicos, como profissionais de saúde. Né? Tá. Fora isso, não se faz reforço de hepatite B, porque se entende que, mesmo o anti-HBS estando abaixo do que o preconizado, né, do que alguns
profissionais esperam, a pessoa vai ter uma resposta de proteção Boa. se tiver contato com o vírus, tá? Andiara, obrigado pela visita aqui na rádio. Assuntos de importância aí de saúde pública. Até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição. Mais uma vez, agradecemos o espaço. 17 graus, Andiara Luvison, responsável pelo setor de vigilância epidemiológica do nosso município no quadro Saúde e Bem-Estar. A boa notícia que fica de tudo isso é que aquela criança de 11 meses, aqui de Veranópolis, né, que foi atendida, o caso de meningite, deve estar saindo hoje do hospital. Ela foi transferida para Bento? Bento para o Hospital Taquini, Bento. né? E deve estar retornando. E a equipe foi muito ágil, o atendimento aqui, o diagnóstico, nós temos que levar em conta Essa é a boa notícia. que os nossos profissionais foram excelentes, né? E com certeza fizeram toda a diferença na evolução boa, né? Que nós tivemos dessa criança nossa aqui do município. Falei com a mãe hoje de manhã, estão com previsão de alta para hoje. Boa notícia. Intervalo, depois voltamos.